Amém, boa noite, cantaram bem, pelo menos eu acho que cantaram bem, eu estava concentrado no acordeão, então foi meio difícil, mas eu agradeço Cláudio Van e a prontidão para lhe dar a música, é uma benção. Então, e uma família bonita chegando agora. Amém, nós estamos começando e terminar a segunda mensagem de Jó. Eu coloquei Jó, um mero homem. Nós olhamos, abre nas suas Bíblias do Jó, que foi antes de Salmos. Antes de Salmos. É uma coisa interessante. Quando eu leio a Bíblia, parece que cada um das pessoas da Bíblia parece super-homem, não parece? Mas eles eram carnal como nós, tinham os mesmos problemas. Eu vou te dizer uma coisa, eu nunca quero passar os problemas que Jó passou, não. Eu não quero ter os amigos que ele tinha, não. Semana passada, retrasada, eu terminei de ler o livro de Jó. Eu fiquei com raiva com os amigos dele. Mas que amigos ruins. Eu não quero amigos assim, não. E depois, no fim, tinha aquela outra jovem, Eliú, não é? Eliú. Pior do que os outros três. Então, mas Jó, um mero homem. É que vamos ver hoje à noite como nós podemos ser homens, como Jó. Talvez sem passar pelos mesmos problemas, mas lá em Jó. Lembra que Jó era um homem rico, era da época de Abraão, e a Bíblia fala que era o mais rico, então podemos entender que ele era mais rico do que Abraão. Então ele tinha tudo feito e perdeu tudo. Primeiro perdeu seus filhos, ele perdeu os vacos, perdeu tudo. E até no final, a sua própria esposa fala, não, blasfema Deus e morre. Por que está sofrendo? E Jó falou com ela, falou, mulher, está doida? Vamos só receber o bem de Deus e não as coisas ruins? E nisso a Bíblia fala que Jó não pecou com sua boca. Já pensou? Nós pecamos mais com a boca do que qualquer coisa, não é? Mas falamos e tudo. Jó não era, mas como é que Jó podia ser um homem assim, que não pecava com a boca, e mesmo com a perca dos filhos, de bens e tudo, a Bíblia fala que ele não pecou. Eu quero ser esse tipo de homem. Os irmãos não querem, não. As irmãs não querem, não. Eu quero ser esse tipo de homem. Então, eu pensei, como é que ele era então? Vamos ler capítulo 1 de Jó, verso 1 e 8. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Agora verso 8. E disse o Senhor Satanás, observasse tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Pensa bem, quem falou aquilo? Deus. O que ele falaria de você? O que ele falaria de mim? Dá horror só em pensar, não é? Mas Deus falou esse característica sobre o seu filho Jó. E vamos ver. Deus diz que Jó era um homem íntegro. Essa palavra integridade, íntegro. Eu queria saber o que isso significa. Então eu olhei no Pai do Burro e significa completo, perfeito, aquele que não tem falta de força física, beleza, etc. Sadio, saudável, um tipo de pessoa normal, inquieta, completo moralmente, inocente, com integridade, aquele que é moral e eticamente puro.
Eu entrei num imobiliário uma vez, muitos anos atrás. Nós tinha uma terra por lá de cá da cidade, e agora eu gostaria de ter aquela terra. Mas vendemos a terra e compramos o prédio onde a Igreja Batista Fundamental em Araguari reúne agora. Então foi bem aplicado. Mas eu vendi e o corretor cobrou de mim a porcentagem. Depois eu falei com o homem que comprou e o corretor cobrou dele também. Eu fui para o corretor. Vocês que me conhecem, com essa vozinha eu não fiquei nada feliz. Eu danei com ele, eu falei com ele, eu não volto aqui nunca, porque mentiu. E ele falou uma coisa comigo que eu peguei até hoje. E ele falou, o senhor não mente? Eu falei, não mento. E ele falou, então, o senhor é Jesus? Eu falei, não sou não, mas eu quero ser como ele é. E o senhor, como vamos ver nessa mensagem hoje à noite, ele era homem, Deus, mas homem íntegro. No Antigo Testamento, a palavra hebraica traduzida como integridade significa a condição de ser sem defeito, perfeito, sinceridade, solidez, retidão, inteireza. É um homem. Esse é o homem. No Novo Testamento, a integridade significa honestidade e aderência a um padrão de boas obras. Como Paulo falou, seja seguidor de mim como eu também sou de Cristo. Eu falo, seja seguidor de Paulo como ele era também de Cristo. Porque eu quero também melhorar, seguindo as normas da palavra de Deus. Homem íntegro. O Senhor Jesus Cristo é o exemplo perfeito de um homem íntegro. Mas ele era Deus, ele era o super-homem. Não da coisa que nós temos hoje em dia. Mas ele era o verdadeiro Deus. E inteiramente o homem também. Depois de ser batizado, ele foi ao deserto para jejuar por 40 dias e noites. Durante esse tempo de passar fome, ele foi tentado por diabo. E nós lembramos as 3 tentações que ele passou, que fizemos um estudo sobre isso. E ele passou esse tempo sem nenhum pecado na sua vida. O Senhor Jesus Cristo era totalmente homem e totalmente Deus ao mesmo tempo. E foi tentado em todos os aspectos como nós somos, mas ficou sem pecado. E pode marcar, Hebreus 4,15 fala deste fato. O Senhor Jesus é o único que sempre foi sem defeito, perfeito, completamente honesto e sempre mostrou um padrão de boas obras. Não pode achar nenhum defeito, nenhum pecado, nenhuma inclinação para o pecado no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é de fato imaculado. O que realmente os que realmente se convertessem ao Senhor Jesus Cristo, colocando a sua confiança totalmente nele, são chamados a ser como o Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos chamados de ser pessoas íntegras. É mole. Tem gente hoje em dia que não quer aceitar Cristo, que fala, não, mas é muito rígido e tudo. Uai, nós temos que ser como o Senhor Jesus Cristo. Então, como é que seremos? Em Cristo somos novas criaturas e podemos ser considerados sem defeito diante de Deus. Já pensou? Diante de Deus, a pessoa que realmente aceitou Cristo como Salvador, Deus olhando para a gente não veja o pecado, não. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Então, nós temos que saber que, na realidade, somos íntegros diante de Deus, mas, na prática, temos de ser íntegros diante dos homens. Em Cristo também temos habilitação,
ou nós somos realmente habitação do Espírito Santo. Ele vive em nós. Nós temos a Bíblia que fala que não sabeis que sois o templo do Espírito Santo. Ele está em nós. E por isso temos que ser íntegros. É pelo poder de Deus que nós tornamos cada vez mais pessoas de integridade. Somos chamados a obedecer a Deus e, ao fazê-lo, a ser pessoas de moralidade e integridade inabaláveis. Você tem Cristo como Salvador, tem de aparecer como Cristo. Dizem que os cristãos foram chamados crentes ou cristãos na época do Senhor Jesus Cristo, depois que ele morreu, não foi para elogiar, não, mas foi para xingar, chamando eles de pequenos cristos, cristãozinhos. Essa era a maldição deles, ou seja, xingar, mas para nós deve ser o símbolo de honra. Nós temos que ser assim. Era bom demais se Deus, se o povo podia ver Deus em nossas vidas como pessoas íntegras. Em Cristo somos novas criações e podemos ser considerados sem defeito diante de Deus, como eu já falei. Em Cristo também temos o Espírito Santo em nós. E é pelo poder de Deus que nós tornamos cada vez mais pessoas de integridade. Pensa bem, Deus está aqui e nós estamos aqui. Vamos supor, tem seu anjo, está aqui, eu estou aqui. Ou mais que crescemos na fé, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, estamos ficando mais perto de Deus, não estamos? E o que mais está acontecendo? Estamos ficando mais perto um do outro também? Se todos nós crescemos juntos, vamos chegar de ter aquela perfeita comunhão entre nós e com Deus. Não é maravilhoso? Mas temos que ser pessoas íntegras. Segundo, Deus falou que íntegro e reto. Na minha idade, você pode ver 3 tipos de pessoas. Pessoas bem magras, no jeito e tudo, que parecem até doentes. Ou pessoas que andam assim, bem curvado. Ou pessoas como eu, barrigudo. Qual é mais bonito? Aquela pessoa reta, que não tem barriga, não está curvada e tudo reto. Nós temos que ser pessoas retas, verticais, corretas, nivelados, certos, agradáveis, direito, justo, adequado. Essa é uma pessoa reta. Esse era o Jó. E lembra, Jó não era super-homem, não. Ele simplesmente um mero homem. Pessoa de caráter íntegro. Nós estamos usando aquela palavra de novo. Quem se comporta a favor da razão, da lei, do dever, retidão de caráter. Eu lembro um membro da nossa igreja, muitos anos atrás, alguém estava falando da minha esposa, uma pessoa da cidade. Eu não sei tudo que falou, mas eu sei que falou que é severo, chato, feio e tudo isso. E a pessoa falou com ele, tudo bem, pastor Bill pode parecer assim, mas ele é um homem reto, ele é um homem íntegro, ele não vai te passar para trás de tudo. Sabe que eu fiquei tão feliz com aquele testemunho? Eu quero ser assim, eu não sei se eu cheguei a ser, mas eu quero. E todos nós temos de ter essa caráter, integridade, comportando a favor da razão bíblica, da lei bíblica, do dever, a retidão de caráter. É sua responsabilidade, como nós. Como eu mencionei numa mensagem faz umas semanas atrás, que eu acho que foi Mahatma Gandhi, de Índia, que falou: eu me tornaria cristão se eu pudesse pelo menos ver um. Ele estava fazendo o quê?
que todo mundo é falso. Eu não estou vendo cristão. Não parece com cristão, parece com mundano. Mundano. Reto. Quem nunca sofreu alguma forma de retaliação ao agir com retidão em um ambiente de trabalho? Já sofreu? Se não, vai sofrer. Eu já sofri tantas vezes. Eu já usei, sabe, eu tinha um emprego de torneador. Eu estava na oficina e o meu chefe, ele me deu o projeto para fazer e eu não era torneador. Eu era só ajudante, mas ele deu e essa peça foi complicada. Complicada. E eu fiz. Ele marcou as medidas e tudo. Essa peça foi para tratamento de calor, onde faz mais duro. E ele voltou uns dias depois. O meu chefe, o meu supervisor, ele falou: agora você custou muito dinheiro para a companhia, para a firma. Eu falei: o que eu fiz? Eu falei: você fez de tamanho errado. Eu falei: eu? Eu falei: sim, está tudo errado aqui. Eu falei: deixa eu ver. Eu peguei a peça, eu peguei o negócio para medir, não sei o que chama, micrômetro. Paquímetro, né? Pode ser. Então eu medi e podia ser mais ou menos 5 milésimos de 1 polegada. Pouquinho coisa. E você pode errar só e apertar S demais. Mas eu medi, eu mostrei para ele. Pois está vendo? Está em cima, exatamente como o senhor escreveu para mim fazer. Sabe o que ele fez? Virou o lápis e apagou o que ele escreveu. Culpou a gente com a perna. Vai sofrer isso. Seja uma pessoa reta, independentemente se vai sofrer ou não. Quem nunca sofreu na pele calúnias e ameaças por agir em honestidade? De novo, Ituiutaba, o construtor que falou que era crente, que queria ajudar a gente a construir a igreja, na verdade roubou da gente. E falou que pagou o INSS do prédio e tudo, quando não pagou nada. Eu fui para o contador, e ele era advogado também. Eu falei: não, vamos processar ele. Eu falei: não vai não. Ele falou: por quê? Eu falei: ué, ele fala que é crente, eu sei que eu sou, e a Bíblia não me deixa processar outro crente. E ele falou: então vamos para Uberlândia e vamos falar que você fez de mutirão. Eu falei: não vai não. Ele falou: ué, por quê? Porque é mentira. Eu não vou mentir. Então, ele estava pensando, depois ele falou: tem muita gente na sua igreja? Eu falei: não tanto não, mas está crescendo. Eu acho que o brasileiro não pode ser crente não. Ué, por quê? E ele falou: porque todo mundo é mentiroso e você não mente. E depois ele falou: mas volta amanhã, eu vou ver o que eu posso fazer. Eu voltei no próximo dia e ele falou: se pagar a minha passagem, eu vou para Uberlândia, eu vou falar com o INSS, que estava lá na época, e eu vou falar que você não tem dinheiro para pagar tudo, pode rachar no meio. E ele falou: isso é verdade? Eu falei: isso é verdade, sem dúvida. Tá vendo? A gozação, a zombaria, porque a gente é honesta, vai sofrer isso. Se um político deseja agir com retidão em seu mandato, o mesmo vai sofrer algum tipo de perseguição. Você pode ver hoje em dia as pessoas querendo fazer o que é certo, sendo amaldiçoado. E acontece, se um jovem diz que diz não a certos prazeres, então é colocado com despreza, zombaria e tudo. Mas mesmo assim nós temos que ser pessoas retas. Enfim, retidão muitas das vezes culmina em perseguição.
não vai ter muito dinheiro, muita gente que vai elogiar você por ser reto. Porque quando você está reto, está condenando quem não está. Eu lembro, minha mãe uma vez, eu estava indo para a igreja, ela não queria que eu fosse. Eu já estava jovem adulto. E ela falou que eu não posso, que eu estava ficando fanático. E eu falei com minha mãe, o que a senhora quer? Que eu vou para o bar para encher de bebida? Quer que eu vou para prostituição? Para pagode e tudo? O que a senhora quer mesmo? Ela olhou para mim meio chocada e falou, não, vai para a igreja, bobo. Eu fui. O mundo não vai te elogiar por ser reto. Mas mesmo assim, nós, se quisermos as bênçãos que Jó recebeu, tem de sermos retos. Na Bíblia há vários exemplos de pessoas que sofreram perseguição por causa da retidão. José, lembra? A mulher de Potifar queria adulterar com ele. E ele recusou. O que ele ganhou? Prisão. Jó, que era uma pessoa irrepreensível em seu caráter, foi terrivelmente atormentado pelos perseguidores de Satanás, perseguições de Satanás, e sofreu também nas mãos da sua esposa e dos seus amigos. Jó sofreu. O Senhor Jesus Cristo foi perseguido desde o nascimento até a sua morte. No nascimento, Herodes matou todas as crianças de Belém de 2 anos para baixo, tentando matar o Senhor. O Pilatos, no final, falou 3 vezes, eu não acho culpa neste homem, mas mesmo assim condenou o Senhor Jesus Cristo morrer na cruz. Então, não espera mais. Em todo o tempo, o Senhor Jesus Cristo era alvo de retaliações por parte de alguns. Uma certa vez, expulsaram da cidade de Nazaré, a cidade dele, tentou de matar ele, e ele escapou. Ele nunca cometeu infração para sofrer as adversidades, mas mesmo assim sofreu. Ele fazia somente bem e não mal, mas mesmo assim foi perseguido. Muitos não o suportavam porque ele curava no sábado. É ruim curar? Eu acho que não. Curava no sábado. Cristo deixou bem claro que seus seguidores iriam sofrer perseguição por causa da justiça e pela retidão. Agora pergunta, você está sofrendo assim? Todo mundo te trata bonzinho e tudo, não importa com a sua retidão? Talvez tenha de examinar-se a si mesmo para ver se é uma pessoa íntegra, se estiver andando com a retidão. A grande verdade é que a retidão, por mais que em diversas situações ressoa em perseguição e a calúnia, mas mesmo assim seja uma pessoa reta. Por quê? No final é o quê? Os olhos de Deus para aqueles que são retos e puros de coração. Deus abençoou José, lembra? Ele tomou o 2º lugar do Egito e salvou 2 nações. Jó, por exemplo, foi grandemente honrado por Deus, recebendo em dobro o que havia possuído antes. Pensa bem, eu falei com Dona Suzana hoje, ele recebeu mais filhos, não é? De repente fala que Jó foi abençoado e recebeu o dobro, e falou das filhas de Jó e tudo. Eu pensei na minha mulher de Jó, ela tinha dá luz para várias crianças ainda. Podemos colher retaliações por parte de homens, por causa da inveja e ciúmes, mas de Deus iremos colher abundância para aquilo que semeamos em justiça e pureza. Gálatas, capítulo 6, versos 7 a 9, fala, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará.
Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo se faremos, senão que desfaleceremos. É uma coisa, cansa de tentar de fazer o que é certo e sofrer a perseguição dos outros. Cansa de recusar, de mentir quando você sabe que tem que falar a verdade. Cansa, mas temos de ficar como pessoas retas. Vale a pena plantar a verdade em um mundo encharcado de mentiras? Ser a luz nas trevas, pagar o preço da retidão, que terá perseguição e ressoará em celebração? Vale a pena? Vale, é claro que vale. Deus declarou que Jó era temente a Deus. É uma coisa interessante, eu estava estudando sobre isso, o que significa temer. Quantas pessoas têm medo de cobra? Quantos têm medo de cachorro bravo? Eu não. Se tiver uma pedra por lado, eu acerto nele. Não, temos medo, não é? O medo faz você fazer o quê? Chegar no animal ou vazar. Correr, não é? Pessoas me perguntam, o senhor corre, sabe correr rápido? Eu falo, depende. Depende do quê? Eu falo, depende do que está atrás. Não é? Se eu leal alguma coisa, a gente sabe correr, não é? E tudo. Se é uma coisa, até um gambá, eu acho que eu correria. Não, gambá não, jaretataca eu correria também. Mas tudo bem. O que significa temer a Deus? Medo para correr? Eu acho que não. A Bíblia está recheada de textos que falam a respeito de temer a Deus. Como, por exemplo, Provérbios 1:7 fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Atos 9:31, assim, pois, as igrejas em toda Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas. E se multiplicava, andando no temor de Deus. Correndo de Deus? Não, correndo com Deus, tá? E consolação do Espírito Santo. Mas o que significa temer a Deus? O que é o temor do Senhor? Muitos entendem de forma errada a expressão temor do Senhor, o temor de Deus. Alguns dizem que seria ter medo de Deus. Mas como eu já falei, ter medo de Deus significa que nós corremos de Deus e não corremos para Deus. Então, não é isso. Apesar de um dos significados mais fortes da palavra temor é ser medo, temer a Deus não é ter medo dele, pois o medo nos faria fugir dele e não se aproximar dele. Veja o que o apóstolo João diz em 1 João 4:18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Temor de Deus citado na Bíblia não pode significar o medo de Deus, que nos faça fugir dele. Mas o que significa? É algo que nos aproxima ainda mais de Deus. Então, o que significa exatamente temer a Deus? Temer a Deus é respeitá-lo como sendo quem é. Temer a Deus é reverenciá-lo e obedecê-lo, baseado em toda a revelação de sua santidade, justiça, grandeza, misericórdia, benignidade, bondade, amor, justiça e outros milhares de atributos revelados a nós pela Bíblia. Nós temos que entender, essa é temer a Deus. Algumas passagens bíblicas demonstram claramente o significado
de temor ao Senhor. Temer a Deus é adorá-lo como o único Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Temer a Deus é tomarmos atitude de santidade e pureza. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Se tiver temor de Deus, você vai querer honrar Ele e fugir-se do pecado. Temer a Deus é ser fiel a Ele em qualquer situação. Segundo Crônicas 19:9 fala, e deu-lhes ordem, dizendo assim, fazei no temor do Senhor, com fidelidade, com coração íntegro. Oh, mas aquela integridade fica aparecendo, não fica? Temer a Deus é o início de uma vida de sabedoria. E a sabedoria é praticar a vontade de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Salmo 111, verso 10. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Temer a Deus é aborrecer o mal. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Provérbios 8:13. O Salmo 101, verso 3, é um versículo que deve ajudar a gente até nos programas que vamos assistir no televisor, o que vamos ouvir, o que vamos ver e tudo. Pois fala, não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Sem temor a Deus, não existe o discípulo. Mas do mesmo jeito, os que andam longe dos caminhos de Deus e que praticam toda sorte de pecados sem arrependimento, devem ter medo de Deus, pois Ele virá julgar cada um de nós com justiça e condenará a todos quantos não se arrependeram de suas más obras e assim o rejeitaram. Então, o princípio é, nós temos que temer a Deus, fugindo do pecado. Mas também, se não quisermos fugir do pecado, temos que ter medo de Deus, porque Ele vai julgar a gente. O último é, Deus diz que Jó se desviava do mal. 1 Pedro 3, versos 10 a 12, fala, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E como? Eu gosto de ter como eu posso fugir do mal. Nota bem aqui, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede os fortes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, mentira, não é? E afaste de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olham para frente, as tuas pálpebras olham direito diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira seu pé do mal. Jó foi testado. A sua prova, Satanás questionou o motivo. Falou com Deus, o Senhor já cercou Jó? Por que ele não ia confiar no Senhor? Tire tudo o que tem materialmente, foi a primeira prova. O resultado,
Jó não pecou, atribuindo a Deus falta alguma. A segunda prova, Deus adicionou mais uma característica que ainda retém a sua sinceridade. Saúde, pele por pele, o Satanás falou. Satanás podia tirar tudo, menos a sua vida. Alguém já perdeu sua saúde por um tempo? É ruim. Jó perdeu sua saúde sem esperar recuperar sua saúde. O resultado, ele não pecou com seus lábios. A sua situação antes, durante e depois. Ele reconheceu que a confiança, as suas riquezas e saúde acabou. Ele reconheceu que a sua tranquilidade foi embora. A solução para voltar? Reconheceu Deus, bem sei que tudo pode e que ninguém dos seus propósitos pode ser, nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. E Jó falou, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O resultado do arrependimento, a confiança em Deus e a tranquilidade na vida, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Então, morreu Jó, velho e farto de dias. Jó, um mero homem. Você, hoje à noite, é um mero homem, uma mera mulher. Somos carnais. Nós não somos super-homens, super-mulheres. Temos que confiar no Senhor, como Jó confiava. A sua confiança falhou um pouco. Ele falou, eu lamento o dia que eu nasci, era melhor que eu era abortado. Morria sem ver a vida. Ele recebeu a maldição da sua própria esposa, dos seus amigos e tudo, mas ainda não pecou. E Deus abençoou ele em dobro. Por muitos anos, eu falei que eu não tinha medo de morrer. Ainda não tenho. Mas uns 11 anos, 12 anos atrás, quando meu coração deu defeito, eu estava na porta da morte. Eu vi que não é uma brincadeira, não. Eu falo com meus amigos sempre que estão enfrentando esse Covid, estão enfrentando doença. Eu falei, olha, todos nós morreremos. Tem que se preparar para morrer. E como é que prepara? Arrependendo-se do seu pecado, colocando a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, deixando Ele reinar na sua vida. Aí você está preparado. E aí você vai ser uma pessoa reta, íntegro e que desvia-se do mal. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela mensagem hoje à noite. Que o Senhor possa realmente trabalhar na vida da gente, ajudando cada pessoa. Eu também, ó Pai, ser pessoas que temem o Senhor para honrá-lo, para desviar do mal. Abençoe em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém? Então é isso aí. Boa noite, até domingo, lembra? Temos os pedidos de oração. Lembre que domingo teremos o irmão Robson conosco, a família, e vamos ter uma festa. Então cada pessoa traz um tubo de refri, 3 litros, não, 2 litros, 1,5 litro, ou suco e o salgado. Salgadinho, pode ser pizza, quibe,
bem pimentada. Pode trazer o que quiser. O bolo a igreja já vai providenciar. A dona Vandelíria vai fazer para nós. E tudo. E o bolo dela é gostoso, viu? Não vai querer perder, não. Então vamos ter um bom tempo. Amém. Então isso aí. Até domingo. Vamos aos pedidos de oração. Quem tem algum pedido de oração? Dona Suzana levantou a mão primeiro. Vou falar, Dona Suzana. Então, para os doentes, né, que ele está sofrendo, você, Dona Maria, Ana está gripado, você falou que na rua está gripado, e para Luiz e família, que ele está com Covid, que a família